Precisamos estar atentos às experiências com Deus, sensíveis à sua palavra e ação. Qual é o seu posicionamento para que o propósito se cumpra em nós e através de nós? E é disponibilidade, vida espiritual de servo, como eu já disse antes. Porque o Senhor não quer títulos, o Senhor quer que pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Mas assim, o falar, o agir é para qualquer um. Porque a Bíblia, ela é atemporal, acessível e ela vai em todos os momentos, a tempo e fora de tempo. E o quebrantamento é onde começa o avivamento. Quantas vezes a gente tem um coração duro e a gente não consegue, mudar uma circunstância em nossa vida? Porque não houve o quê? O quebrantamento. Deus não muda as circunstâncias porque Ele quer mudar os corações. A paz, irmãos. Eu sou a Flávia e hoje nós vamos falar sobre proclamar e frutificar nos 64 anos da MCM, uma organização que é o solo fértil da família. Nós estamos no meio de maio e vamos proclamar e frutificar para que nossas famílias possam alcançar a Cristo. É o aniversário da MCM, elas estão aqui antes mesmo de eu vir ao mundo, elas já estavam aqui trabalhando, E quando a gente faz aniversário, a gente quer agradecer a Deus, por mais um ano de vida. Imagina um ministério, imagina uma organização, o agradecimento, É tão grande, porque através da vida delas, outras vidas se voltam ao Senhor. Olha a responsabilidade, Então, assim, a palavra de hoje, Deus falou no meu coração, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem vergonha, que maneja bem a palavra da verdade. E Paulo poderia ter dado muitas instruções a Timóteo, mas a instrução foi: procura manejar bem a palavra da verdade, proclamando. Há uma metáfora que fala o seguinte: a mentira chamou a verdade para tomar banho num lago, E ambas tiraram suas vestes. A mentira, muito astuta, falou assim com a verdade: vamos tomar um banho. E foram. A mentira observou a verdade pura lá, pegou as vestes, colocou as vestes e saiu pelo mundo vestida de verdade. Enquanto a mentira saiu pelo mundo, aí a verdade preferiu não se contaminar e saiu pelo mundo nua e crua. A verdade de Deus é nua e crua. Vocês já perceberam que a Bíblia é o livro que mais fala sobre guerras, decepções, angústias? Já perceberam isso? Mas ela também é a palavra da verdade, porque Jesus já mostrou o final. Ele falou o início e falou o fim, por sua graça e misericórdia. Ele falou que a verdade seria que nós teríamos salvação nele, pelo seu único filho, que é Jesus. E a Bíblia, é um livro que fala sobre tudo isso. Jesus não nos prometeu que nós não teríamos aflições. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a verdade de Deus, independente das circunstâncias. E aí, lá em João 17, 15 e 16, diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que o protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, a palavra de Deus é a verdade. E o maior obstáculo que nós temos para a nossa santificação não é nada além de nós mesmos, porque todos os dias nós devemos pregar a verdade para nós mesmos, porque às vezes nós saímos de casa bem, mas há alguma coisa que acontece que muda a nossa referência. Então, o maior obstáculo que nós temos somos nós. A palavra tem que ser pregada dia após dia para nós mesmos. O plantio gera cultivo, e para isso é necessário dar atenção, regar, adubar, porque nada pode tirar a gente do propósito. Quantas vezes nós vamos realizar algo e sempre alguma coisa que quer tirar o propósito de nossas vidas? É ou não é verdade?
Sempre tem algo, algum motivo, alguém que quer tirar aquele propósito. E pregar a palavra vai muito além disso. E no mundo que nós temos, como nós vimos aqui, essa metáfora, né, de falsas ideologias, conceitos errados, concepções erradas, nós temos a palavra que é Cristo Jesus. Nós temos a verdade, independente dela ser nua e crua. Porque, assim como eu falei, a verdade preferiu não se contaminar com a mentira. A proclamação de Deus é fiel à sua palavra. Em 2 Timóteo 4, 1, 2, diz assim: conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda legitimidade e doutrina. O falar, o pregar, vai muito além do que a gente fala, mas vai muito além do que a gente vive. Porque é muito difícil alguém falar algo, alguém viver algo que não está pregando. A mulher do fluxo de sangue, ela não falou, mas ela tocou nas vestes, e ao tocar nas vestes, Jesus a conheceu em meio à multidão. Não precisou falar, precisou tocar, porque o Senhor conhece o que vai no nosso coração dia após dia, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, né? Deus usa onde Ele quer, da maneira que Ele quer. E aí, o tema proposto foi sobre os 64 anos da MCM, né? E aí eu fiquei pensando, tudo que a gente faz tem um propósito, tem uma missão. E essas mulheres estão nessa missão há 64 anos, né? Não é só um chá de bebê. É uma palavra de direcionamento, né? É uma palavra, vida que gera vida na vida. Os pais têm um direcionamento, né? As pessoas que vêm pregar têm um direcionamento. Os missionários, que essas mulheres tanto ajudam, né? É a organização, uma organização social, a obra do trabalho missionário. Abre parênteses, eu fui com elas há pouco tempo na Casa da Amizade, né? E nós marcamos com o carro daqui da igreja para ir, o carro teve um probleminha, não pôde. Nós pegamos um aplicativo. Ao pegar o aplicativo, o rapaz, as senhoras estavam comigo, o rapaz falou assim, olha, nós não tem como subir a comunidade. Era uma ladeira enorme. E aí eu falei assim, meu Deus, quando eu desci, como é que eu vou subir essa ladeira tão grande? Eu fiquei pensando, uma senhorinha de 82 anos que estava comigo falou assim, isso é mole para mim, eu estou acostumada. Já fiz muito tempo isso, de ir pregar lá em cima. E aí eu fiquei pensando assim, Deus falou comigo de duas maneiras nesse tempo. Primeiro, né, olha aí a disposição que ela tinha com 80 e poucos anos. Coisas que nós, às vezes, não temos. Já pararam para pensar nisso? Porque é tudo muito fácil. No meu tempo de criança, minha mãe coordenava o grupo de senhoras na igreja dela. Eu ia para a igreja, ela montava a planilha, e assim, a gente ficava lá sem contato com ninguém, porque era época de orelhão, botava ficha, então assim, não tinha contato. Nós ficávamos o sábado lá para poder organizar, e hoje em dia é tudo muito fácil. Nós temos o WhatsApp, nós temos o celular. Já pararam para pensar nisso? Então, assim, quantas vezes nós temos a facilidade de falar e nós não falamos? Porque hoje é tudo muito simples. Não é verdade? Você pode falar através de vários canais. E aí, essa senhorinha me deu, assim, sabe, um ânimo por tudo que aconteceu. E nós subimos a ladeira, chegou lá, ela super bem, melhor que eu. Chegou lá, falou da palavra. E crianças aceitaram a Jesus em meio àquela palavra que a MCM estava levando. E aí, eu pensar nesses 64 anos, eu pensei assim, quantas coisas elas fazem e que, assim, que a gente, às vezes, nem sabe, e que elas estão ali proclamando e frutificando, a tempo e fora de tempo. É auxílio aos departamentos, são palavras aos missionários, é o apoio ao missionário. Olha quanta coisa está sendo feita, né? E que essa organização possa falar cada vez mais através dessas áreas, através dessas senhoras, né? E aí, voltando lá a proclamar a palavra, é difícil falar. Às vezes é difícil falar. E como a gente viu aqui algumas vezes, eu estava escutando algumas pregações daqui da igreja, as ervas daninhas, às vezes,
faz com que a gente não consiga falar, não é verdade? E a gente fica naquele processo de tentar restauração e cura, mas assim é muito difícil. Nós estamos no meio da família. E aí eu me parei para pensar assim, quantas vezes, né, a gente... porque para você falar algo para alguém de fora, você perdoar é muito fácil. Quando é alguém dentro da sua família, alguém que você ama, é muito mais difícil. E é nesse intuito que o Senhor leva para a gente o obreiro aprovado. O obreiro aprovado a tempo e fora de tempo, aonde quer que ele esteja, né? A palavra nos equipa para que toda a obra e nos esculpe para sermos mais parecidos com Jesus. Através de quê? Da frutificação, do fruto do Espírito, que é de dentro para fora. E isso faz o quê? É mudança de caráter. Né? A gente não aprendeu tanto sobre o fruto do Espírito? E faz o quê? Que Deus nos abençoe com o quê? Com seus dons espirituais. Né? Para quê? Para edificação, para que a gente possa proclamar a palavra a tempo e fora de tempo. E não precisa ser na igreja, não. É através de alguma coisa que aconteceu com você, é através de uma pessoa só, né? Porque o Senhor usa a gente aonde Ele quer. Através de uma pessoa podem mudar várias vidas. E quando nós pregamos a palavra, nós precisamos de conhecimento, intimidade, ousadia, disponibilidade, quebrantamento, presença do Espírito Santo, com temor e tremor, porque falar sobre a palavra de Deus, eu sempre falo isso nas aulas para eles, é uma coisa que requer muito de você, porque não é uma coisa simples, não, porque Deus cobra. Falar da verdade, Deus cobra. Então, assim, eu tenho muito temor e muito tremor quando eu vou falar alguma coisa do Senhor. E posicionamento, independente das circunstâncias, a fim de que haja frutificação como obreiro aprovado. E o conhecimento é libertador, porque tudo aquilo que a gente conhece, nós podemos falar. Em João 17 diz assim, santifica-nos na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Deus pede coração de servos, né? Servos, porque assim, disponibilidade para que a gente possa falar isso com clareza, para que possa outras vidas serem alcançadas. E a gente, através do conhecimento, a gente faz igual os crentes lá, os bereanos, né, que está lá em Atos, se eu não me engano, Atos 17, que procuravam saber se aquilo dali era mesmo a verdade. Procuravam, sabe, anunciar a palavra segundo aquilo que estava escrito. E intimidade. Nós conhecemos muitas pessoas, mas nós só temos intimidade com quem nós nos relacionamos. E se a gente não se relaciona com a palavra, a gente não cria intimidade. Não é verdade? Eu conheço um monte de gente, mas eu só tenho intimidade com aquela pessoa que eu me relaciono. E a gente só conhece a palavra se tiver essa intimidade. E, para isso, é necessário quebrar várias coisas. Sair daquilo que é superficial para ir para o sobrenatural de Deus, que é a palavra de Deus. É muito mais viver do que falar. Eu sou uma pessoa que eu falo muito, mas eu também, ao mesmo tempo, eu sou muito na minha. E, assim, procurando sempre ver aquilo que o Senhor tem a nos dizer, né? E é no secreto, que possamos, assim, no secreto, porque muitas vezes a gente acha que falar de Jesus é só fazer barulho, mas não é, é no secreto, é no joelho do chão, é lá no teu quarto, que ninguém vê, né? É que você fala, que você está ali tendo intimidade com o Pai. E é nesse secreto que Deus ocupa. Marta se ocupava de muitas coisas, mas o Senhor dizia que nem todas elas eram necessárias, né? Porque no mundo que vivemos, com ideologias, a gente vê muitas coisas. O pouco não é atrativo. O simples não tem beleza aparente. E o anonimato não mostra relevância. Só que para o Senhor é totalmente ao contrário. Olha a oferta da viúva pobre. O pouco é atrativo. Né? Não há performance que persista a presença do Espírito Santo. Então, o simples também se faz presente. Né? E Maria, ela escolheu a boa parte. A boa parte foi a que ela escolheu, porque ela permaneceu o quê? Constante. E Marta não. Marta trocou o serviço com Cristo por Cristo.
Porque muitas vezes a gente acha que trabalhar na igreja, que fazer um monte de coisas, é você parecer com o Senhor. Não, parecer com o Senhor é permanecer constante na palavra dele. Isso é para edificação da igreja, mas o permanecer é o que te faz um diferencial. Permanecer. Maria ficou aos pés do Senhor. Como diz lá em João 15:4. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto. Se eu não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. É relacionamento. Ousadia. Nós temos que ter ousadia para falar da palavra de Deus, porque muitas vezes nós nos distraímos com elogios, mas também paralisamos com críticas. Como é muito diferente. Por quê? Porque uma crítica bem feita, ela vai te dar sabedoria. E, ao mesmo tempo que uma crítica mal feita, às vezes deixa o irmão para baixo. E a sabedoria, né? Um elogio bem feito estimula um irmão, como um elogio mal feito faz o quê? Envaidece. Então, assim, é sabedoria, é ousadia para falar da palavra de Deus. Porque, como diz em 2 Timóteo 1,7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A primeira vez que eu fui chamada para falar numa igreja, eu tinha 12 anos. E, assim, eu fiquei muito tensa. Eu falei com a minha mãe assim: mãe, eu não vou. Minha mãe falou: se Deus falou contigo, é você e Ele. Ou você vai ou você não vai, mas é você e o Senhor, porque o propósito é seu. Ninguém pode determinar qual é o propósito de Deus para a sua vida, só você em oração. E eu fui. E aí, eu tinha que falar sobre o Salmo 24. Era aniversário de um conjunto da igreja. E aí a regente que tinha me chamado, eu fui falar, eu falei tão rápido que a mensagem terminou em 5 minutos. E ela não sabia mais o que fazer. E aí ela falou assim, porque muitas vezes acontecem coisas aqui que a gente vai no improviso e a pessoa não percebe. E aí ela pegou a palavra e começou. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é um louvor bem antigo. E aí ela começou ali e foi falando sobre a palavra através daquele louvor. E aí eu falei assim, meu Deus, não quero mais isso não. Porque, assim, é muito tenso. E assim, o Senhor foi abrindo portas assim, e para que eu pudesse ir falando também em outros lugares. E assim, Deus usou, o propósito dele era aquele, porque por capacidade nossa nós não temos. É o Senhor que capacita. E lá em Jonas, a gente vai ver sobre o posicionamento, que é além das fronteiras. Por quê? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que ser que nem Jonas, né? O Senhor fala assim, Ele te dá um posicionamento, te dá um direcionamento, e você quer ir para sentidos opostos. É ou não é verdade? Jonas, eu quero que a tua palavra fora dos limites de Israel. Só que a gente não faz isso, não. A gente faz o quê? Não vou fazer, não. Vou pegar uma embarcação e vou para o sentido contrário. Porque o Senhor falou o quê? Vai para Nínive. O que Ele fez? Foi para Tarsis. Um era leste, o outro oeste, totalmente sentido contrário. E o que o Jonas falou? Né? Eu não vou pegar a embarcação. E muitas vezes a gente faz isso. A gente quer determinar para quem a gente vai falar, quem vai falar, o que vai fazer. E aí, o que o Senhor faz? O Senhor vai lá e te pega. Foi preciso Jonas ser lançado ao mar e ficar 3 dias dentro da boca do peixe, para que o quê? Para que ele pudesse voltar e cumprir o propósito do Senhor. E aí, o que aconteceu? Jogou para onde? Jogou para a terra firme. Eu não sou da área de humanas, mas, assim, jogar para a terra firme, o que você pensa? Você vai cair aonde? Dentro da água. É o que eu penso, né? Se um peixe está vomitando, vai vomitar dentro da água. Jogou em terra firme. E Jonas foi lá e cumpriu o propósito do Senhor. E falou o quê? Arrependam-se, arrependam-se. E Jonas parou. Jonas não queria falar, porque os ninivitas eram um povo cruel. E aí ele, não vou, eu não escolho isso. E o que o Senhor fez? Por sua graça e misericórdia. Você vai falar para quem eu quiser. E aí, qual o final de Jonas? Todo mundo sabe.
Criou uma boboeira, a boboeira morreu e Jonas teve pena e ficou se lamentando. E aí o Senhor disse assim para Jonas, em Jonas 4, 10, 11. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Olha como é que a gente é, né? A gente, às vezes, tem pena de tantas coisas. Isso ainda ocorre nos dias atuais. E a gente não quer proclamar para as pessoas que a gente não acha digna. Precisamos estar atentos às experiências com Deus, sensíveis à sua palavra e ação. Qual é o seu posicionamento para que o propósito se cumpra em nós e através de nós? E é disponibilidade, vida espiritual de servo, como eu já disse antes. Porque o Senhor não quer títulos, o Senhor não quer doutorado, o Senhor não quer teologia, o Senhor quer que pregue a palavra a tempo e fora de tempo. É importante isso? Abre parênteses. Eu gosto muito de estudar, quem me conhece sabe. Mas, assim, o falar, o agir, é para qualquer um. Porque a Bíblia ela é atemporal, acessível, e ela vai em todos os momentos, a tempo e fora de tempo. E o quebrantamento é onde começa o avivamento. Sabe por quê? Eu, na minha juventude, tive um pastor que falou uma coisa muito sábia. Eu nunca me esqueci disso, um pastor de juventude, que era assim, Deus não muda as circunstâncias porque Ele quer mudar os corações. Quantas vezes, estou falando em começar em mim mesmo, quantas vezes a gente tem um coração duro e a gente não consegue, né, mudar uma circunstância em nossa vida? Porque não houve o quê? O quebrantamento. E essas condições do coração, Deus conhece. Eu costumo dizer lá em casa que é como se Deus tivesse uma ressonância, uma ultrassonografia. O exame de ressonância não mostra tudo? Então, Ele conhece a nossa alma, conhece as nossas entranhas, sabe quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer. Ele está ali, olhando tudo, nos mínimos detalhes, né? E independente das circunstâncias. Esse independente das circunstâncias, ele é muito difícil. Esse mês de abril, eu tive muitos problemas, sabe? Porque, assim, meu pai sofreu um acidente e ele perdeu a memória. E eu fiquei indo lá onde ele mora, indo e voltando. Porque não adianta nada a gente fazer tudo e não honrar o pai e a mãe. Então, assim, eu procuro sempre honrar. E eu ia e voltava. Porque eles disseram assim, não me tira daqui não, que eles moram longe. E na ambulância, o médico, meu pai precisou fazer uma transferência e eu fui na ambulância com ele. O médico liberou, Deus abriu as portas porque não pode. E eu consegui ir na ambulância junto com a equipe médica. E lá, meu pai me chamava pelo nome da minha mãe, aquilo dali me doía muito, e tinha uma enfermeira do meu lado. E a enfermeira falava assim para mim, seu pai escreve louvor? Eu falei assim, ele gosta de escrever sim, ele pega os cadernos lá e fica escrevendo louvor. E aí ela começou a puxar assunto comigo. E eu falava assim, meu Deus, eu quero me concentrar aqui, e ela está puxando assunto. E assim, continuava a falar. E aí eu fui conversando com ela, eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque eu também já fui da igreja. Eu falei, mas você não está mais na igreja? Ela pegou e falou assim, não. E aí me veio essa palavra assim, independente das circunstâncias. Quando te doer, esquece isso. Porque assim eu quero que você fale. E ali eu falei da palavra do Senhor para ela. E eu falava com ela me doendo. Eu falei, olha, meu pai levou um tombo de uma escada, está aqui sem saber quem ele é. Nós não temos tempo. E assim, me doeu. E aí veio essa palavra que é independente das circunstâncias. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil você falar. Quando tudo está com algum problema, alguma situação, é muito difícil você falar da palavra de Deus. Não é verdade? É rendição incondicional e absoluta à vontade de Deus. Tem sentido vertical e não horizontal. É com o nosso Pai. É capacidade de dar frutos. É rendição, mesmo que muitas vezes sem entender. Quando o corpo de Jesus foi quebrado no Calvário, a vida eterna foi liberada para a salvação do mundo.
Quanta coisa não aconteceu em 3 dias. O Senhor falou, foi submissão. Pai, passa de mim esse cálice, mas ele não passou. Mas por que ele não passou? Porque ele tinha um plano muito maior. Era o plano da salvação. Porque tirar Jesus lá da cruz, qualquer um podia tirar a autoridade. Se mandasse uma autoridade, tirava. Agora, o poder de ressurreição, só o Senhor teria, para que seu nome fosse exaltado acima de todo nome. Ele só é o único que ressuscita dos mortos. Então, assim, ele tirou Jesus dali. Foi preciso ele passar pelo sábado. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não está falando. Só que Deus trabalha também no silêncio. Foi preciso passar pelo sábado para que ele pudesse entender que o Senhor tinha um plano muito maior. E ele falou, Pai, faça a sua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Porque ressurreição só por meio dele. E aí, dependência do Espírito Santo, né? Ter um Espírito Santo não só residente, mas presidente, através da submissão, que foi o que Jesus fez. O Evangelho narra que Jesus, na noite que foi traído, pouco antes de ser preso, deixou ensinamento aos seus discípulos. Era chegada a hora de passar a responsabilidade da evangelização. Foram escolhidos para frutificar o conhecimento de Deus. Ele tem um compromisso pessoal, né? Ninguém pode determinar qual é o teu propósito. Ninguém. Só o Senhor pode determinar qual é o teu propósito. É entre você e Ele. Porque nós somos assim, ó, nós não somos nada de ninguém. Mas o Senhor nos usa, né? E aí, nós somos únicos, mas também não somos insubstituíveis. Olha que dicotomia linda. Nós somos únicos em Deus. Nós permanecemos nele, mas nós não somos insubstituíveis. Se eu não estivesse aqui, outro estaria. Se a irmã não estivesse lá na recepção, outro estaria. O Senhor usa quem Ele quer. O dono da obra, Ele move, Ele remove, Ele promove a hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E todo mundo tem essa disponibilidade de falar da obra do Senhor. Não é só para um ou para outro, é para todos, a tempo e fora de tempo. E a palavra de Deus diz o seguinte, o Senhor nos capacita. E eu li um texto que me marcou muito, que justamente sobre essa proclamar e frutificar, que é o seguinte, se a mentira destrói, a verdade restaura. Se a mentira afasta, a verdade unifica. Se a mentira adoece, temos a convicção de que a verdade, ela é a fonte de cura. Então, podem falar o que for, porque a palavra da verdade já nos falou o final. O final é a vitória por meio de Cristo Jesus. Que continuemos proclamando e frutificando, para que as famílias sejam restauradas, o Evangelho seja proclamado e que o Senhor, acima de tudo, porque é tudo dele, para ele, por meio dele, para ele, seja glorificado em nome de Jesus. Amém.